Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uau! Que maravilha! Que presença maravilhosa, Senhor. Continue falando conosco, Paizinho. Em nome de Jesus. Oriandarás, decantará manamachô. Oriandarás, cheio de cantará manamanamanamachê. Oriandarás, cheio de cantarás. Oriandarás, cheio de cantará manamachô. Oriandarás. Oh, aleluia, Jesus. Cheio de cantará malamachou. Aleluia, Jesus. Continue conduzindo, Espírito Santo. Nós não somos nada, continue conduzindo, Espírito Santo. Dependemos totalmente de Ti, Espírito Santo. Conduza, Senhor. Conduza. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Atos capítulo 4. Continuação da série de mensagens Coração Avivado. Pastor Lucas pediu para eu ministrar e dar continuação. Eu quero ler alguns versículos. O texto ele é extenso. A partir do verso 5, nós vamos ler alguns versículos. Depois, conforme a gente for ministrando, nós vamos acompanhando o texto. Atos capítulo 4. A partir do verso 5. Amém? No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, repita assim comigo: Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome e em seu nome é que este curado está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinha que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que em sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar.
Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém. Até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Paizinho, nós agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade. Ministre de maneira poderosa, de maneira sobrenatural aos nossos corações ainda mais nessa noite. Usa a minha vida, eu dependo totalmente do Senhor, da Sua graça, da Sua misericórdia. Conduza a Tua palavra aos nossos corações e encontre nessa noite corações abertos, corações férteis a serem mudados, moldados e transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há alguns anos foi exposto em Londres um quadro que virou sensação. E visto de longe, esse quadro mostrava um monge em uma piedosa meditação. Mas quando se aproximava desse quadro, era simplesmente um homem espremendo um limão dentro de um copo. Assim é o coração humano. De longe, ele parece maravilhoso. Mas quando chega perto, quando se contempla de perto, percebe-se que ele é cheio de pecado e de veneno. Mas essa é a condição do coração que não é regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E um rabino, contando essa história, perguntou para os seus discípulos: qual seria o melhor meio de trilhar um caminho reto? Um discípulo disse: sendo sábio. O outro disse: tendo bom senso. O outro disse: sendo prudente. E aí um quarto disse assim: ao meu modo de ver, o melhor de tudo seria ter um bom coração. O rabino olha para ele e diz: olha, você reuniu na sua expressão tudo o que os outros disseram. Quando nós temos um bom coração, a gente consegue ter bom senso, ser prudente, ser sábio. É certo que quando possuímos um bom coração, nós somos tratáveis. Salmo 51:10 diz o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Atos, nós podemos dizer que é a continuação de Lucas. A igreja primitiva não tinha as vantagens que nós temos hoje. A igreja primitiva, ela não era provida, por exemplo, de muitos doadores, pessoas com poder aquisitivo alto. A igreja primitiva, por exemplo, não era provida de pastores formados em
faculdades excelentes, em seminários excelentes. A maioria dos ministros da igreja primitiva eram ex-presidiários. Possivelmente, esses ex-presidiários não assumiriam as nossas igrejas nos dias de hoje. Mas qual era de fato o segredo do sucesso da igreja primitiva? Esse coração avivado. A igreja primitiva sabia orar. E Deus operava grandes maravilhas no meio da igreja primitiva. Charles Spurgeon, quando foi questionado do seu sucesso, ele respondeu assim: meu povo ora por mim. Agostinho de Hipona disse um dia: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Às vezes nós achamos que a oração é uma fuga das nossas responsabilidades, mas não. A oração é a resposta da capacidade de Deus. A verdadeira oração, ela dá energia para você continuar servindo, para você continuar lutando, para você continuar enfrentando as dificuldades. E mais uma vez a igreja primitiva faz isso. Ela volta as atenções para quem de fato deveria ter atenção: Jesus Cristo. Mas e como fazemos para ter um coração avivado de acordo com Atos capítulo 4? O que nós aprendemos com Atos capítulo 4 que faz com que a gente tenha um coração avivado? Em primeiro lugar, para você ter um coração avivado, o Negão disse aqui ministrando louvor, a igreja, o povo de Deus, ele é perseguido. Pedro e João estavam pregando o Evangelho. Pedro e João estavam falando de Cristo. Pedro e João curou em nome de Jesus. E os caras queriam amordaçar eles. Eles queriam prender Pedro e João. Pessoas se levantarão contra mim e contra você no decorrer da nossa caminhada. Pessoas farão de tudo para que o meu e o seu propósito pare, para que eu e você não continue a nossa caminhada. E eu vou te dizer uma coisa: são pessoas que não são cristãs, são pessoas que são cristãs, são pessoas que são dentro da nossa casa, que é dentro da sua família. Pessoas se levantarão. Aqueles homens, aqueles sacerdotes, eles não podiam negar o milagre. O homem estava ali, o homem era conhecido, ele estava de pé diante deles. No entanto, não tinham como explicar como Pedro e João, a Bíblia diz que eles eram incultos, eles eram iletrados. Como dois homens que, vamos dizer assim, não tinham conhecimento nenhum, sabedoria nenhuma, como eles poderiam estar realizando tudo aquilo que eles estavam fazendo? Um pouquinho de ego no coração daqueles homens, com certeza apontaram um dedo para Pedro e João e disseram: vocês são simplesmente pescadores, o que vocês estão fazendo aqui? A hora que Pedro abre a boca, não tinha como questionar. Eles eram incultos, eles eram iletrados, mas eles tinham caminhado com Jesus. Quando a gente caminha com Jesus, nós iremos a lugares e faremos coisas que nós nunca imaginamos ir e nem fazer, porque Deus ama fazer isso. Eles eram discípulos de Jesus,
mas Jesus estava morto. Mas aqueles homens notam a coragem de Pedro e João, bem como notam o poder na palavra deles. Quando nós caminhamos com Jesus é diferente. Eu quero te dizer uma coisa: as pessoas irão tentar parar você, mas não desista, continue. Mas a pergunta é: Pedro e João estavam fazendo alguma coisa de errado? Estavam? Não. Pedro e João caminhavam pelo certo, faziam o que era correto. Pedro e João não pregavam a respeito deles, Pedro e João não curavam em nome deles, Pedro e João não achavam que a igreja era deles. Pedro e João simplesmente servia. Pedro e João estavam no centro da vontade de Deus, e ponto. Você não é igreja sozinho. Igreja é corpo. A sua opinião sem o corpo não vale. É importante observar que o milagre para aqueles homens, eles estavam tão dispostos a parar Pedro e João, na verdade a parar Jesus, porque eles sempre tentaram parar Jesus, eles continuam tentando parar Jesus, eles não vão desistir de parar Jesus. Mas o inferno nunca vai prevalecer. Nós somos a igreja. Nós acabamos de cantar isso, de louvar isso. O Pentecoste era uma evidência de que Jesus estava vivo e continuava operando na igreja pelo Espírito Santo. Mas eles queriam parar Jesus de tudo quanto é forma. Pedro usa nos 2 sermões do Antigo Testamento. Pedro tem boas argumentações, Pedro tem boas explicações, Pedro tem boas declarações, a prova de que Pedro era um profeta de Deus. Mas os milagres não substituíam a palavra de Deus, por isso Pedro usa a palavra de Deus. Mas a ideia daqueles homens, quando a gente lê o texto, era com que de forma natural aquele movimento morresse. Não tinham como eles fazerem nada, mas eles ainda insistem. Ora, vocês param de falar de Jesus, vocês param de propagar o que vocês estão propagando. Mas Pedro olha para ele e fala: não. Satanás tenta calar a igreja há muito tempo, mas ele nunca vai conseguir, amém? Nunca se cale. Não seja testemunha silenciosa dentro da igreja. Seja testemunha que de fato testemunha, que de fato fala, que de fato abra a sua boca. Talvez no decorrer da nossa caminhada a gente se tornou essa testemunha silenciosa. Você fala assim: não, tá bom, eu já servi, eu já fiz, eu não quero, eu isso, eu aquilo, me frustraram, me abandonaram, e não sei o que, e não sei o que, e o diabo vai falando: é isso mesmo, é isso mesmo. E você se torna uma testemunha silenciosa, e você não vive o propósito, e você não vive a vontade de Deus, e você não experimenta o quanto mais Deus tem para você. Falar do amor de Jesus, testemunhar Jesus no dia a dia, as pessoas verem no nosso comportamento, nas simples coisas do dia a dia, nas suas palavras, no seu comportamento, nas suas decisões, de que você vive Cristo.
de que você tem Cristo dentro do seu coração, você sabe do que eu estou falando. Um filósofo existencialista, Albert Camus, disse assim: até ele, o que o mundo espera dos cristãos é que se expressam em voz alta e clara, de tal maneira que nenhuma dúvida sequer, por mais íntima que seja, possa surgir no coração até do mais simples homem. Um filósofo existencialista. Aqueles homens não queriam que a mensagem do Evangelho continuasse, mas ninguém nunca deu conta de parar a mensagem do Evangelho. Nunca deu, nunca vai dar. Posso ouvir um amém? Nunca vai dar. Todos nós precisamos seguir o exemplo de Pedro. Quando alguém pressionar a gente, a nossa pergunta não é: isto é certo? Ou as pessoas vão gostar disso? Ou isto é seguro? Não. Pedro bate no peito e fala: não, Senhor, você não tem prova, a gente realizou um milagre através de Jesus, vamos continuar. Vocês não podem prender a gente. Mas quantas pessoas eu e você conhece? Talvez você é uma pessoa que foi oprimida durante a sua vida, oprimida por não crentes, oprimida por amigos, oprimida por família, oprimida pela igreja de certa forma, e você se torna uma testemunha silenciosa. As frustrações te levaram a desistir de falar de Cristo. Eu não quero entrar no campo da política, mas só quero te fazer um comentário. Nenhum governo vai parar a igreja do Senhor. Ter um coração avivado é saber que pessoas se levantarão contra nós. Em segundo lugar, como igreja, para ter um coração avivado, nós precisamos invocar Cristo. A partir do verso 23, uma vez soltos, procuravam irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito aos principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginavam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígio por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Para ter um coração avivado é preciso orar. Mas quanto de nós já não oramos mais? E além de não termos o nosso dia a dia de oração, a gente não vem na oração na igreja.
A maior concentração de poder naquele dia se deu na reunião de oração, a que foi realizada depois do interrogatório. É uma das maiores orações registradas na Bíblia. Ela é nascida do desejo de dar testemunho e de servir ao Senhor. Pedro e João estavam voltando das trincheiras. A igreja se reúne a fim de derrotar o inimigo. Muitas vezes nós queremos uma vida confortável, e é tão confortável que a gente esquece de orar. Se nós colocarmos o nosso coração, de ter um coração avivado, a gente entende que a gente precisa orar, a gente entende que a gente precisa dar testemunho, a gente entende que precisa fazer parte de uma reunião de oração harmoniosa, poderosa. O povo estava ali unidos em mente, unidos em coração, em um só propósito: o propósito de continuar servindo, o propósito de continuar propagando Jesus. Uma oração fundamentada na palavra de Deus. Eles estavam o tempo todo: Senhor, o que o Senhor deseja? O que o Senhor espera de nós? Qual é o querer? Qual é a vontade? É pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, e não que a vontade humana seja feita no céu. Muitas vezes nós trilhamos esse caminho. As circunstâncias daqueles homens, elas não foram alteradas. Quantas vezes nós oramos e deixamos de orar porque as circunstâncias não mudam? E Deus continua falando para nós que o que tem que mudar é o nosso coração, e a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração, e você, ao invés de mudar o coração, você quer que a circunstância muda. Um coração avivado não é mudar a circunstância, um coração avivado é mudar o seu coração, o meu coração. É isso que deseja Deus. Quantas vezes paramos de orar porque as circunstâncias não mudaram? Aí você fala: eu vou desistir, eu vou largar a mão desse trem, isso não vai dar em nada. Eles estavam ali pedindo: Deus, capacita, nos capacita. Eles não estavam pedindo uma rota de fuga, eles estavam pedindo capacitação. Phillips Brooks, ele disse assim: orem para ser homens e mulheres mais fortes. Não orem para que suas incumbências estejam à altura de seu poder. Orem por poder suficiente para as suas incumbências. Muitas vezes a gente quer: livra a gente disso, mas Deus quer que você passe por aquilo. Eles se dirigiram a Deus soberano, Senhor, que está no controle de todas as coisas. O nome de Jesus não perdeu o poder. O nome de Jesus continua sendo poderoso. O nome de Jesus continua fazendo milagres. O nome de Jesus não está fora do nosso alcance. Ele tem que estar na nossa oração. Para concluir esse sermão, um grande evangelista estudioso, ele diz assim: ore por coisas grandes, espere coisas grandes, trabalhe para alcançar coisas grandes.
Mas acima de tudo, ore. Você quer ter um coração avivado? Ore. Vou te fazer uma pergunta. Você não precisa se manifestar, nem levantar a sua mão, nada disso não. Quantos de vocês oram pelos pastores de vocês? Se coloque de pé.